Eu fiquei ali conversando com o pessoal do Aeros e como o pronunciamento que faz tem a ver com eles, eu quero que eles sintam esse pronunciamento como se fosse uma homenagem à luta de vocês que hoje estão retornando, hoje, amanhã, para as suas casas, mas que voltarão o dia 22, na perspectiva de até lá nós termos o acordo. Pois bem, na próxima semana nós vamos celebrar a Páscoa. Senti vontade de falar um pouco sobre esse tema, que é universal, atual e inspirador. Tempo de renovação. Lembrando dessa vigília de 30 dias que vocês fizeram em época de Quaresma. O termo Páscoa significa passagem. Tem origem no termo hebraico Pesach. Conforme consta da Bíblia, a Páscoa, no Primeiro ou Antigo Testamento, tem a finalidade de celebrar a passagem de Deus que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. No seu aspecto histórico, a Páscoa, no Antigo Testamento, é a festa que faz a memória da passagem de Deus no Egito para a libertação do povo. Eles foram escravos do Egito por cerca de 400 anos. No aspecto agrícola, anteriormente, era a celebração do início da primavera, no primeiro mês da colheita da cevada, e que Israel adaptou para a celebração da Páscoa, quando eram feitos pães sem fermento. Segundo a Bíblia, Jesus participou de várias celebrações pascuais. Ele teria sido levado por seus pais, José e Maria, quando tinha 12 anos, para lembrar a Páscoa. E teria participado sempre nos anos seguintes. No Segundo ou Novo Testamento, a Páscoa pontua a passagem da morte para a vida. Os 40 dias, vocês completam hoje 30 dias. Os 40 dias que precedem a Semana Santa, é a Páscoa, período conhecido como Quaresma, lembra os 40 dias que Jesus ficou no deserto. Vocês ficaram 30 dias no confinamento, na vigília. E o sofrimento que ele suportou. E eu calculei, vocês dormindo no chão e comendo fruta, pão, banana, pizza de vez em quando. Enfim, a Sexta-feira Santa é o dia em que os cristãos celebram a morte de Jesus na cruz. O domingo de Páscoa que se aproxima celebra a ressurreição de Jesus. Ele faz a sua passagem da morte para a vida plena, e é quando acontece sua primeira aparição entre seus discípulos. A Páscoa, portanto, é a vitória de Deus sobre tudo o que fere e mata a vida. É a vitória contra a maldade, contra a injustiça. Aí eu me lembrei de novo de vocês, que perseguem somente a justiça. Eu penso que deveríamos aproveitar a chegada da Semana Santa para uma avaliação profunda sobre o tema injustiça. Quantas pessoas aguardam ansiosas para que erros cometidos, como cometeram com Cristo, em relação a elas, sejam separados, sejam efetivamente reparados. Cristo, o mundo hoje embala, canta, reza, reconhece a sua liderança independente, até de religião. E aí? E o pessoal do Aeros? Como é que vocês se sentem? Está aqui escrito. Vocês querem somente a justiça. Que esse clima de Páscoa ajude nessa caminhada do entendimento, do acordo, que a energia do universo, lá, do Senhor Deus, ajude os poderes constituídos a caminhar para o acordo mediante a decisão do Supremo. Espero também que o próprio fator, a gente caminhe para uma saída e que haja uma política definitiva para os aposentados. Enfim, que a Páscoa simbolize a caminhada para a justiça. E aí vocês do Aeros vão em casa, eu sei, e voltarão no dia 22. Oxalá, como aqui já foi dito por uma senadora, Vanessa, que a gente possa nesse dia celebrar o acordo logo após o domingo de Páscoa.
Espero que os sentimentos, a energia dessa semana, dessa data, do fim da Quaresma, sensibilizem todos na linha da justiça, pois esse caso é o símbolo de uma injustiça. Eu sei, e me pediram que eu dissesse, que isso vem lá de uma justiça cometida antes do governo Lula. Mas nós temos, como governo, responder à situação no momento. Eu acredito que a Páscoa nos traz um momento sublime, uma grande oportunidade de fazermos mudanças, e a decisão do Aeros é uma mudança. Nesse tempo de renovação, de passagem, somos convidados a viajar pelo interior de nós mesmos, extrairmos dele a capacidade de ir em direção àquilo que é justo, de se colocar no lugar do outro. Eu, às vezes, me coloco no lugar de vocês. 953 já faleceram. Eu gostaria que esse convite à reflexão, no combate a todo tipo de injustiça, permeasse os corações dos homens e mulheres desse país e da própria humanidade. Gostaria que Deus renovasse nossa capacidade de amar e de sermos justos. Gostaria que nos encontrássemos toda a capacidade de ficarmos indignados contra qualquer tipo de injustiça. Termino dizendo, senhor presidente, Cristo se doou de uma forma jamais superada ou igualada. Acredito que ele nos deixou um convite bem claro para a renovação, para o renascimento, para perseguirmos eternamente, de forma quase de um imortal, a caminhada dos justos, perseguir a justiça. Meu mais profundo desejo é de que a gente se colocando no lugar dos injustiçados, como vocês do Aeros, a gente possa sentir, responder e atender o que vocês pleiteiam, que é somente receber aquilo que tem de direito. Enfim, que possamos renascer no amor e na justiça, reparando as injustiças que são feitas. E acreditamos que construiremos, sim, um acordo nessa questão do Aeros, pela boa vontade que percebi de todos os setores de dentro do governo e da própria presidenta Dilma. Senhor presidente, para concluir, eu só faço um registro em 4 minutos, dizendo que ontem foi 64 anos da ANFIP. A ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Eu não pude ir no jantar deles de ontem, fiquei um pouco aqui no Aeros, mas depois tive também um compromisso com o movimento sindical, que falamos também da questão do Aeros. Então, eu queria agradecer muito o convite que me foi feito pela presidenta da entidade, a senhora Margarida Lopes de Araújo, pela vice-presidente das Relações Públicas, senhora Maria Aparecida Fernandes Paz, Leme, e de toda a diretoria dessa importante entidade. A ANFIP é uma entidade sindical que muito orgulha toda a categoria, das mais variadas áreas, porque a ANFIP não se dedica somente em falar do seu trabalho dos auditores fiscais, mas também de subsidiar o bom debate que travamos aqui no Congresso e na sociedade, por exemplo, sobre a questão da Previdência. Enfim, fica aqui o meu maior carinho à nossa querida ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. 64 anos. 64 anos de uma história bonita, tanto para a categoria especificamente, mas também subsidiando os trabalhadores no bom debate em relação, principalmente, onde eu mais me liguei, na questão da nossa Previdência Pública. É isso, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, e na certeza de que eu termino dizendo que vou entregar a carta que você me pediu do Aeros, em mãos à presidenta, hoje às 18 horas, e tenho certeza que essa carta, que é uma carta sensível, reconhecem que não é o governo Lula nem Dilma os responsáveis
pela quebra do Fundo Aéreos, mas que, ao mesmo tempo, pedem que se cumpra a decisão do Supremo Tribunal Federal e que seja assegurado, então, a devida indenização de imediato com a volta do pagamento da folha dos moldes que vocês estão propondo. Era isso. Feliz Páscoa para todos e que Deus ilumine o caminho de todos nós.